ele da última aula, junto com o sensei Zé Humberto, ficou mais claro para a gente. Agora, a teoria ficou claro para a gente, né? Agora eu espero que a gente consiga praticar e ter o menos de erros possíveis aí na arbitragem no próximo campeonato. Obrigado, viu, sensei Clóvis? Seu esclarecimento aí. Beleza, cabeceia. Tá tudo tranquilo lá? Tá, graças a Deus a gente tá aqui, trabalhando bastante. Show de bola. E aí, tá firmão no Brasileiro? Boa noite a todos. Vamos levar uma equipe aí. Vamos levar, se Deus quiser. Começamos os treinamentos aí pra gente estar bem preparado. Boa noite, Cecílio. É isso aí. Boa noite. Na hora que eu vou falar. Ô, Thales, já botou o frigobar lá na casinha do cachorro? Ô, Thales, só uma pergunta. Você tá ficando careca ou é impressão minha? Não levando. É porque como eu tô... Não, você tava só com a testa aparecendo. Ele tá carequinho também, velho. Aí eu deixo o cabelo bem pequenininho. Você sei como? Nós estamos marcando um mega churrasco lá em Thaleson. Se você quiser ir, lá em Natal. Lá em mim não, lá na minha. A carne eu vou levar. O cavalo é dele. O cavalo é dele. Vou dar quem você quiser. Boa noite. Boa noite, sensei. E aí, tudo bem? Boa noite, moço. Boa noite. Clóvis, Thaleson. Boa noite, velho. Boa noite. Vera. Beijo, Vera. Maria Eduarda, Maria Fernanda. Ô, sensei. E aí, Dona, tudo bem? Maria Fernanda, tudo bem, Dona? Como é que foi de campeonato aí? Foi tudo certo, tudo bem? Pode, vocês estão bem? Muito bem. Competiu? Foi. E aí? Resultado seu? Como é que foi? Lugar no casaco. O erro mesmo. Ó. Parabéns. Festejo Zé Humberto. Oi. Uma pergunta, meu amiguinho. O senhor, depois do vídeo que nós torcemos muito, graças a Deus, está firme e forte. Aí, o senhor recuperou o total, mas bela amada. Sensei, referente a Covid, a minha sequela, eu tenho alguma coisa, mas eu não recuperei meu peso, mas eu não vejo assim nada, aumentou minha glicose aumentou, eu fiquei pré-diabético, eu estou tendo que me controlar, e a minha como chama? Colesterol também aumentou, que nunca tinha tido problemas. Mas os médicos acham que foi mais pela vacina do que pela Covid. Foi a vacina que me provocou isso, né? Não a Covid em si. É isso que eu tive de sequela. Agora, minha esposa não foi hospitalizada, o pulmão dela, ela tem aquela, como é que se fala? Tipo opaco, né? Como é que fala? E não vai ter recuperação ali. Ela ficou diabética e o colesterol alto também. Muito alto, pressão alta e colesterol alto. Esse foi pior que o meu, né? Tá bom. Eu perguntei porque, assim, à primeira vista não dá para perceber nada. Parece que o senhor está muito bem. Eu fiquei muito feliz que eu vi o senhor treinando aí, forte, firme. Fiquei muito contente. Obrigado, sensei. Graças a Deus, nesse sentido, eu estou normal, treinando, dando aula
mostrando, enfim. Estou 100% em condições de fazer tudo que eu fazia. Maravilha. Maravilha. Subi com meu Sensei neto, Newton, que você está com um problema na vista, né? Que foi cirurgiado. Não sei nem se ele vem, porque ele estava hoje com o olho um pouquinho inchado. Não sei se ele virá. Tá. Eu acho que está na hora da gente começar. Eu tinha pedido para você fazer publicar um negócio para mim, mas eu acho que eu vou ter que ler. Você está dirigindo, eu acho, né? Tô aqui sair do treino agora, tô indo para casa. Certo. Eu acho que a gente pode começar, Sensei Clóvis, podemos começar? Bora, Sensei, vamos começar. Tá. Eu queria, antes da gente começar, primeiro vamos cumprimentar o Sensei Clóvis, que é o nosso diretor aí, tá? Vamos lá, todo mundo de pé, se possível, né? Aí que eu skate. Aí, Sensei Ni. Vem! Os! Obrigado, Sensei. Bom, eu recebi uma crítica, né, referente às discussões que às vezes estão acontecendo, enfim. Eu queria me posicionar de uma forma muito interessante. Eu, como árbitro, eu atuei mais ou menos em 15 mundiais e 15 pan-americanos aproximadamente, 3 campeonatos americanos, uma Copa, enfim, um outro campeonato que teve lá nos Estados Unidos interessante, eu fui convidado. Aquela World Cup, eu fui convidado várias vezes, eu fui poucas, porque por questão de custo. E eu fui classificado em todas. Todas elas têm classificação. Bom, eu tive a oportunidade de treinar no Sensei Nishiyama há muitos anos. E agora a arbitragem é uma coisa muito difícil, eu considero muito complicada, muito cheia de detalhes. E tem muita gente que é muito teórico, nunca participou de nada e pensa que sabe muito ou acha que é fácil. Se fosse muito fácil, não precisaria 6 árbitros, 5 árbitros, não precisaria. Um só faria tudo, enxergaria tudo, resolveria tudo e pronto. Mas, na realidade, a interpretação é sempre muito complicada. E a Sensei Nishiyama falava, a gente tem que fazer o máximo para minimizar os erros. E por que a Sensei Nishiyama não permitia, né, o uso de imagem para reclamações? Para justamente não desmerecer os árbitros. Porque ele sabe e sabia que os árbitros erram. Então, por isso tem a quantidade de árbitros, para errar o mínimo possível. Segundo, nós estamos aí há 2 anos sem competições, praticamente. E a gente esquece algumas coisas, às vezes nunca aconteceu aquela situação exatamente com a gente. Enfim, eu acho muito salutar essas discussões, porque eu poderia simplesmente vir aqui dar um curso, falar e pronto. Eu tenho capacidade, acho que tenho, né, para passar o mínimo possível. Poderá ter erros? Poderemos. Eu sou humano e não vou acertar tudo, não sou dono da verdade. Então eu queria colocar aqui uma coisa, que eu sou espírita, eu gostaria de colocar aqui uma palavra do Kardec, né, que para bem conhecer uma coisa é preciso ver tudo, aprofundar tudo, comparar todas as opiniões, ouvir os prós e contras. É o que incessantemente recomendam os espíritos que nos dirigem. Isso aí está na revista Espírita aí é uma fala do Kardec.
Quem é espírita sabe de quem eu estou falando. Então, não tenho aqui pretensão, eu acho que nem Sensei Clóvis, que somos classe A, de ser dono da verdade de jeito nenhum. Mas a gente tem tentado fazer o que é melhor possível. Obviamente, em muitos momentos, as coisas às vezes também não estão exatamente engessadas. Evolui algumas coisas, outras, igual as leis, elas evoluem. Evoluem, e aí tem que acompanhar os usos e costumes. Eu queria que alguém que fez pelo menos um curso que o Sensei lhe chama, lembrasse de algum momento em que o Sensei lhe chama discutiu alguma coisa com alguém durante o curso dele. Mesmo que alguém falasse alguma coisa contrária, ele não discutiu. Ele passava o que tinha que passar, aceita, ou absorve, ou interpreta da maneira que a pessoa vai fazer. É natural isso. E muitas vezes, a gente fica preocupado em se expor. Eu não tenho medo de me expor. Eu acho que quanto mais acontecerem discussões salutares, eu vou crescer mais. Se alguma coisa eu falar de errado e tem que corrigir, voltar atrás, eu vou voltar atrás e vou corrigir. Então, eu vou estar sempre com a intenção de progredir e melhorar. Eu tenho certeza que nós, na comissão de arbitragem, estamos todos dessa forma. Intenção de progredir, melhorar e ajudar o maior número de pessoas a estarem no bom caminho, no caminho correto. Eu tive a oportunidade de participar efetivamente da tradução do livro. Eu tive a oportunidade efetivamente de formar os árbitros, a maioria dos árbitros que existem e que se classificaram internacionalmente, eu tive a oportunidade de participar da formação deles, começando aí pelo Sensei Clóvis. O primeiro curso de arbitragem eu dei foi em Goiânia, ele era um dos participantes, questionador pra caramba, mas tudo que eu falei, eu mostrei, provei daquilo que estava sendo dado. Então, gente, não se preocupem em questionar, que nós estamos aqui para aprender também. Não se preocupe se em algum momento eu tiver, ou o Sensei Clóvis, ou o Tarso, ou qualquer um da comissão técnica, tiver que voltar atrás por alguma coisa, em função do crescimento e do bem-querer, do bem desenvolvimento do nosso caráter. Então, esse é o princípio, é esse o caminho, é assim que eu penso, e eu gostaria de transmitir a vocês isso, que as discussões são sempre benéficas, seja ela, até determinado momento alguém pode vir com crítica destrutiva, a gente transforma ela em uma crítica, tira alguma coisa de positivo dela, para que a gente possa evoluir e crescer. É isso, eu quero agradecer a todos que estão empenhados e dedicados, e aos poucos a gente vai se ajustando. Vamos ter muitas ainda momentos de dúvidas, e que a gente vai tirando, vai polindo, uma pedra bruta que a gente vai polindo ela, né? A ideia é essa, nada que o ser humano faz vai ser perfeito. A gente busca o entendimento, busca o crescimento, mas nunca vamos ser perfeitos. Por isso, na arbitragem são 5, 6 árbitros, mais um câncer, mais um diretor de arbitragem, mais um auxiliar de diretor de arbitragem, que em determinado momento precisa até julgamento ser feito pelo diretor, o câncer e o diretor, assistente do diretor. Porque pode acontecer de ter controvérsias. Já comentei com vocês que o próprio Sensei Chama teve que voltar atrás num determinado momento em que eu questionei uma decisão que eu consegui que fosse nós, né, tivéssemos uma opinião correta, então ele voltou atrás. Humildemente, Sensei Chama
voltou atrás de uma decisão. Então, imagine se ele, que escreveu, que bolou, que inventou, que foi o pai do nosso karatê, volta atrás e nós não voltaremos atrás se necessário. Então, a única coisa que eu peço é que qualquer discussão seja sempre respeitosa, seja de uma forma pensando também positivamente. Eu gostaria de ouvir as palavras do Sensei Clóvis referente a esse mesmo assunto, se for o caso, para que a gente possa dar prosseguimento. Bom, Sensei, muito bem falado. Eu assino embaixo em tudo que você falou. Eu queria esclarecer para as pessoas que, às vezes, provavelmente pessoas que têm um pouquinho menos de tempo de karatê, de graduação, às vezes um aluno de um professor, ele olha e vê uma discussão, alguma divergência de opinião, ele não leve isso para um âmbito de desconhecimento. Pelo contrário, é justamente isso que vai nos fazer crescer e um entendimento melhor sobre qualquer assunto. Algumas vezes eu já tive dúvidas e em algumas eu estava certo, em outras eu estava errado. E o importante não é quem sabe, o importante é nós todos sabermos. A gente só vai conseguir isso no instante que a gente buscar a verdade e não a ser o dono da verdade. No instante que a gente procura ser o dono da verdade, acaba o crescimento, principalmente quem quer isso. Então, eu compartilho muito com a ideia de Sensei Humberto nesse sentido, e não só dele, como Sensei Nilton, Sensei Vanderlei, toda a nossa diretoria técnica. Eu acho que aqui nós somos um grupo que está em busca de crescimento. E esse crescimento só vai se dar se todos nós nos unirmos e cada um ajudar o outro. Só para resumir, num dojo, nós somos 6 árbitros, vamos dizer assim, sem contar com os diretores e assistentes, onde se um árbitro fracassar, os 6 árbitros fracassaram. Então, o objetivo de uma arbitragem é um ajudar o outro. Não é chegar ali, eu sou o melhor árbitro, eu sou certo, o outro está errado, não é. A gente tem que acertar. E só vai acertar se estudar e tiver esse pensamento. Então, Sensei, eu acho que está absolutamente certo. E vamos tocando o barco, eu acho que nós estamos no caminho. Beleza? Obrigado aí. Sensei Clóvis. Sensei. Uma coisa muito importante que o senhor falou aí agora, inclusive tem um provérbio chinês sobre isso que a gente pode citar aqui. Se você tiver você disse que quem quiser ser o dono da razão e da verdade acaba não aprendendo mais nada, né? Tem aquele velho provérbio: esvazia a sua xícara. Você está com a xícara cheia, se for colocar mais alguma coisa, vai derramar, não vai caber. Então, a gente está aqui, a gente tem que esvaziar a nossa xícara mesmo para a gente aprender e assimilar esse conhecimento. Tem que abrir a mente para assimilar o conhecimento, porque se achar que já sabe de tudo e tiver com a xícara cheia, vai sair daqui da mesma forma que entrou, sem levar esse conhecimento que está sendo transmitido. Você quer falar alguma coisa para a gente transformar? Não sei, não. Então, a posição dos árbitros, observe que ela é fundamental nesse sentido de união. E nós temos que um árbitro dar segurança para o outro árbitro. E sempre a decisão vai ser pela maioria. E a partir do momento que a maioria decidiu alguma coisa, aquela decisão foi... A partir do momento que ela foi uma decisão final, o grupo tem que defender aquilo que foi. E não, por exemplo, às vezes o árbitro participa aqui de uma arbitragem, ele tinha até opinião contrária, mas o grupo decidiu, aí ele sai fora, aí ele fala lá para aquela turma: olha, eu não pensava assim, mas os outros fizeram. Então, eu acho que nós temos que ter o cuidado de manter uma unidade. Arbitragem é arbitragem. Aquilo ali, o que aconteceu ali, aconteceu e morre ali. No sentido de decisão final, o técnico vai estar lá na frente, o técnico pode reclamar, tem um momento que ele pode reclamar, tem um momento que ele pode, mas após decidido, reclamou, avaliou, decidiu, não tem mais o que se reclamar. Então, acabou. Inclusive, se ele insistir,
ele pode ser expulso da área de competição, ele pode ser expulso, ele não vai poder nem ficar dentro daquela área mais. Então, é importante, aí mostra o quão importante a decisão da arbitragem. Eventualmente, quem está de fora tem uma visão diferente. E aí fala, poxa, erraram lá, eu acho que aquele deveria ser primeiro, eu acho que aquele tal, aquele deveria ser ponto. Mas não, eles não estão na arbitragem. Então, não tem que questionar. Pode até comentar, mas não tem que questionar. A decisão foi daquele grupo. Senão, a gente muda a arbitragem. Então, em vez dos árbitros que estão ali, quem está de fora, mesmo que seja diretor, seja quem for, então põe para arbitrar lá de fora. O que vale é o que está lá fora. Então, nós temos uma regra, um sistema. Esse sistema tem que ser seguido, ajustado. Os árbitros precisam agir com imparcialidade, com segurança. Pode ter opiniões diferentes? Vai acontecer, mas a maioria vai decidir. E a partir de decidir, abaixa a cabeça que é democracia. O que a maioria decidiu, e ponto. Então, nós temos que trabalhar dessa forma. Só podemos aceitar árbitros com esse pensamento. Senão, a gente cria conflitos, a gente cria problemas, e aí precisa de um ditador para mandar e fazer acontecer, e a gente não precisa disso. Né? Eu acho que a gente não precisa maltratar ninguém, nem mandar em ninguém, e sim cada um cumprir o seu papel. Né? Ok? Então, vamos lá. Nós estávamos falando de técnica, finalizando a técnica de Todomé, lembrando que o IPOM depende de uma técnica de Todomé, depende da distância. Qual é a distância? Vai estar lá na frente, mas Jodan, 5 centímetros ou menos. Chudan, golpe de Zuki, 3 centímetros ou menos. E Keri, 5 centímetros ou menos. Então, essa é a distância. E depende do tempo. O tempo é que o físico ou que o mental. Então, é importante que a gente entenda isso. E a partir daí, como nós já vimos, né, o físico, lembrando, isso pode ser uma queda, pode ser um desequilíbrio, não só provocado, pode ser autoinduzido. Eu tropeço, faço alguma coisa e perdi o equilíbrio, enfim. Então, ou alguém toca, eu mexi, isso aí tudo pode ser um que eu fiz. Que o mental, instabilidade emocional, falta de vontade, medo, ansiedade, etc. E a extrema falta de concentração, perda de concentração, desatenção. Isso pode ter acontecido com muitos de vocês, comigo já aconteceu. Eu estive numa final onde quem participou daqueles cachorros lá em São Roque há muitos anos atrás, não sei quem aí participou, eu acho que poucos, tinha trocentas competidores. Eu, de comitê, eu cheguei às finais. Eu, Testa, Vladimir Omik e uma outra pessoa. O Testa foi uma pessoa que me ajudou bastante. Então, eu fui lutar com o Testa, eu não me senti bem, perdi já um pouco de ânimo, porque me ajudava. Então, não que eu tivesse... Estou falando que eu teria competência até para ganhar dele, mas ele era muito bom. Minha concentração, minha força de vontade. Aí eu perdi para ele e fui disputar o terceiro lugar. Só que eu estava desconcentrado. Eu levei o golpe, nem vi o golpe. Foi uma algeria, nem vi. Sensei estava arbitrando, já deu bom. Isso foi o Kyo total. Nem ficou longe, mas foi o Kyo total. Eu não tive reação nenhuma. Aquilo foi perfeito o encontro do cara. Falta de quê? Isso foi o Kyo. Esse foi o Kyo mental perfeito, né, para o meu oponente. Queria fazer uma
também sobre o que eu fiz, às vezes o atleta ali no início da técnica dele, ele entra em que eu fiz. Então, e também entre técnicas, se às vezes ele faz um pisando, um guiar, entre técnicas, também pode acontecer o que eu fiz. Então, não é só o desequilíbrio, não é só nessas condições que a gente fica pensando. No caso de ter uma observação aqui, durante o chute queri, na fase final da extensão da perna, para produzir o máximo de energia, aplique máxima pressão no solo, contra o piso com a perna de apoio. Depois da liberação da técnica, execute uma puxada forte, que é o linkeagem. Né? Nós temos que fazer isso, a fim de reter um forte equilíbrio para o próximo movimento. No caso de Queri, quando não adequadamente bloqueado, aí vem a observação, a técnica é então considerada como tendo sido aplicada no tempo correto. Ou seja, aquele que o físico, que o mental, papapá, tem essa observação em relação ao Queri. Quando não há nenhuma defesa daquilo ali. Então, é considerado como tempo bom. Então, aquilo poderia ser o IPOM, no caso dessa variável tempo. Se foi uma técnica de todo meio que fez pressão no solo, se foi a distância adequada, então esse é o tempo correto. E uma AI correto é aquilo que nós falamos agora. Jordan, 5 centímetros ou menos, Jordan para Zuki, 3 centímetros ou menos, e Queri, 5 centímetros ou menos. Até aí, alguma coisa, alguma observação, comentário, pergunta, que aí vamos partir para o azar. Eu tinha uma pergunta, Alberto. O contato, qualquer que seja o contato, tem as 4 fases do contato, qualquer que seja, tem que parar a luta. Nós vamos chegar lá no contato, mas todo contato tem que parar sim. Tá? Qualquer contato? Qualquer contato tem que parar a luta. Depois a gente vai falar sobre ele. Vou responder curto sobre isso, depois a gente vai chegar lá. Tá bom? Vamos acompanhar aqui. Mas, em princípio, a resposta é: todo contato para? Sim, para.
complicado, né? Isso Pertinho. onde tinha 7 pistas, sei lá, para ir, mais 7 para voltar, ainda gastava um tempão desse ainda. Para BG é parecido, estamos até agora no trânsito. Eu não entendi. Vamos lá, continuando. Vamos lá, Sensei Thales. Cadê a teoria aí? Tsukami, Sensei, em relação ao Tsukami. Tsukami. Cadê? A técnica executada após o oponente ter sido agarrado. Ou seja, agarrar, aquela questão do time, agarrar e depois bater, Tsukami não pode ser considerado ponto. Mas simultaneamente, aí pode considerar ponto. O procedimento da técnica não é executado com continuidade, imediatamente nos casos onde o oponente escorrega e cai, ou sofre uma queda causada, ou um golpe aplicado. Nessa situação, é só aplicado o tentor. Ou seja, é quando ele cai, por exemplo, aqui ele cai, ó, eu perdi. Cai, não, deixa o cara ruim para cair, né? Deixa eu pegar aqui. Põe a sua perna na frente. Ó, ele cai, ó, eu perdi o tempo. Esse timing que não dei continuidade não pode ser considerado ponto. Tá? Ou seja, quando ele cai, eu tenho que seguir o movimento e finalizar. Aí pode. Fora isso, não pode. E aí se torna, nesse caso, só pode cobrar tentor, não vai ser considerado ponto. Ok? Técnicas com a perna de trás e a mão do lado da perna de trás podem ser Ippon ou Azari. Ou seja, Gyatsuki, Maigeri saindo com a perna de trás, Mawashi Geri, Uramawashi, Haito, Shuto, tudo pode ser considerado Azari ou Ippon. Técnica aplicada com o braço da frente, com a perna da frente, o lado da perna da frente, ou seja, Kizami, Zuki, Kizami, qualquer Kizami, Maigeri, Kizami, qualquer coisa, ou Zuki ou Keri. Um detalhe, vai considerar como se fosse perna da frente. Então, se eu apliquei um golpe aqui, ou Kibadachi aqui, nunca vai poder ser Ippon, pode ser só o Azari, que é a mesma regra da perna da frente. É a regra do braço do mesmo lado da perna, quando o braço e a perna estão na frente. Ok? No caso, o senhor, a próxima aqui tem uma referência, mas no caso, o senhor vai querer falar sobre o Yosho agora? Sim. O ódio, sim, o ódio. Vamos lá. Pode falar. Só uma pergunta a respeito de Kizami Chudan. Vai valer ponto? Kizami Chudan para adulto, de jeito nenhum. Não, para criança, sim. Para criança. As regras anteriores estavam valendo. Eu não sei como é que está escrito agora, não me lembro de cabeça. Pode falar, Vanderlei pode lembrar a regra. É muito simples. Crianças não podem golpear rosto. Então, como ele não pode golpear rosto, então o Kizami peito pontua sim. Entendeu? Então, a faixa etária de crianças 16, 17, não, é até 15, né? 14, 15, que não pode pontuar rosto. Então, o Kizami peito vale sim. Por quê? Porque ele não pode direcionar o Kizami ao rosto, que ele vai ser punido. Ok.
Ok, vamos voltar lá no Yoshi, né? Na elevação de... elevação da pontuação Yoshi. Poderemos elevar a pontuação para Yoshi, Wazari ou Yoshi Ipon, somente quando a execução da técnica for feita no momento em que o oponente estiver em Kyo físico ou mental, totalmente desajustado, sem condição de defesa ou ataque. Está bem claro? Yoshi, Wazari ou Yoshi Ipon. No Yoshi Ipon, seria um Wazari onde a aplicação da técnica a aplicação da técnica for executada no momento oportuno de extremo Kyo do oponente, onde esse não esboça nenhuma reação de defesa ou ataque. Então está claro que tem que estar em Kyo total, físico ou mental, para que uma técnica que seria só Wazari, ela poderá ser considerada Yoshi Ipon. Tá? Então, é a falha física ou mental. Não é o calcanhar levantado, que você pode, que seria a técnica de Wazari, que vai se transformar para Ipon. Um calcanhar levantado nunca vai ser, se não tem pressão no solo, nunca vai ser Ipon, Yoshi Ipon. Por exemplo, né, um Gyatsuki, quando faz arrastando aqui, não vai ser considerado Yoshi Ipon se não tiver, no momento do impacto, o pressão no solo. Para o Wazari, ele não é tão exigido. Ele é levemente, então, levemente, mas desde que esteja em Kyo total, então, levemente, nós falamos ali sobre a base, ou seja, o que é Wazari? A energia total do corpo é ligeiramente fraca, ou seja, a pressão no solo foi ligeiramente fraca. Mas o oponente estava em Kyo total, então nesse caso dessa variável aqui, então poderia ser feito um Yoshi Ipon, né? A intenção ligeiramente fraca, mas o oponente em Kyo total pode ser Yoshi Ipon. Ou seja, qualquer situação que seria um Wazari, ou seja, ligeiramente, porém, no caso do Kyo total, a Yoshi seria Yoshi Ipon, de Wazari seria transformado em Ipon. Eu não deu tempo de ver a pergunta do Igor. Dá uma olhada. Igor, você pode falar em vez de escrever? Ô, Sensei, porque eu tô... Eu estou dirigindo aqui, mas a pergunta foi esse snapback e o golpe no Kyo total, se pode ser Yoshi Wazari? Pode. Não pode, porque snapback não faz parte ligeiramente. Né? Ela não é ligeiramente destoante, ela é totalmente destoante. Tá? O problema, Sensei, que você não consegue fazer todo o quadro da técnica. Sem isso, não pode ser. Uma ligeira pressão vai te permitir. O que eu queria dizer, Sensei? O que eu quis fazer? Se for difícil, no mesmo golpe, o que não seria nada, o que seria um Yoshi Wazari, seria um Wazari, seria um Yoshi Ipon, seria um Ipon. A gente não programou isso, mas pensar de uma forma assim, seria bem legal para o pessoal. Você entendi, obrigado. Ele vai tentar fazer. Chega para cá. O que seria um Yoshi Wazari, por exemplo?
Não, desse jeito ele não vai conseguir, porque o menino que está levando o golpe, ele tem que provocar, ele tem que fazer um pior brabo, né? Senão não tem jeito. É porque ele não se mexeu, Cecê. Se você não tiver enviou, Não, mas ele não se mexeu, porque o golpe chegou nele. Né? Vocês vão fazer o seguinte, na próxima aula nós vamos preparar isso aí para mostrar. Eles não vão conseguir fazer isso, mas eu acho interessante e a gente se compromete na próxima aula a mostrar o que não é nada, o que é Yoshi Vazari, o que é Vazari, o que é Yoshi Pon e o que é Ipon. Nós precisamos treinar, porque senão vocês não vão conseguir fazer isso aí agora. Beleza? Porque não é fácil. Sim, não é fácil. Não é fácil porque a situação ela acontece numa dinâmica, né? Então, exatamente. E os dois têm que estar com a intenção. E você, para conseguir o Yoshi, do jeito que ele está ali, não está em Yoshi hora nenhuma, não está em Kyo hora nenhuma, ele está só deixando, mas ele não está em Kyo. Porque se ele for acertar, eu tenho certeza que ele não vai deixar. Então, não é uma situação real. Então, a gente tem que bolar uma situação para ficar bem clara a diferença de uma coisa para outra. Toca o barco aí, Cecê. Desculpa aí. Um abraço. Eu também aqui, avolumado, desse que não vai entrar em Kyo. Uma bufada. Mas não é fácil, não. Demonstrar, porque sem uma dinâmica de espírito de luta, não é tão simples fazer. A gente vai tentar preparar isso, então, tá bom? Mas o importante tem que estar destoante. Destoante, o que é ser destoante? É a coisa que não é boa. Se a gente fala da primeira técnica de Todomé, da técnica de Todomé, no momento do impacto, eu tenho que fazer isso. Entendeu? Meus dois pés têm que estar firmemente pressionando o piso. Então, eu posso estar aqui. Então, eu tenho que estar aqui. A minha energia tem que estar direcionada. Minha intenção, foco, tem que estar direcionado para o alvo. Então, tudo isso, isso não é ligeiramente destoante. Aí, se eu vou fazer um pouquinho destoante aqui, no caso da técnica que eu dei. Então, eu vou fazer aqui. Já não consegui pressionar essa perna de trás. Ela arrastou durante o meu movimento. Isso aqui pode ser considerado ligeiramente destoante. Ou seja, eu fiz um bom aqui, mas aqui ela estava arrastando, não estava pressionando. Então, isso, em termos de técnica de Todomé, naquele primeiro item A do Vazari, ou seja, não deixou de ser como isso aqui o máximo poderia ser Vazari, é certo que ele esteja em Kyo. Por exemplo, vou fazer esse assunto, tá? Então, por exemplo, eu vou fazer aqui assim, né? Aí eu faço isso, né? Então, eu não fiz a pressão total lá. Isso é uma técnica ligeiramente destoante, com a distância ligeiramente destoante, porque eu estava aqui, não estiquei totalmente o braço. Cadê? A imagem está lá, só está faltando ali. Então, eu considero esse tipo que eu fiz agora aqui, considerando as técnicas, a técnica de Todomé ligeiramente destoante, distância ligeiramente destoante, e ele estava em Kyo, que ele estava afastando. Isso é uma situação. Ele assustou, né? Pergunta? Paulo Igor, pode perguntar. Cecê, desculpa, me perdi um pouquinho aqui. Queria que o senhor pudesse explicar para mim assim, a diferença do Yoshi Vazari para o Yoshi Pon, assim, teórico mesmo. Porque ligeiramente destoante, Yoshi Vazari. E aí eu queria entender como seria a análise para o Yoshi Pon. Então, vamos pensar.
uma técnica, essa que você entendeu por que uma técnica não é IPOM? Entendi, Sensei. Ok. Então, aquelas técnicas que não permitiram ser IPOM, quando acontece aquelas técnicas, mas o adversário está em KO total, aquela técnica que seria só o azar, ela pode ser transformada em IPOM, Yoshi IPOM. O senhor podia exemplificar para mim? Tipo, fez um Oizuki, mas não teve pressão total, algo assim. Aí seria, não poderia ser Ippon, mas poderia ser transformado em Yoshipon se fosse o tempo perfeito. Então, se eu te aplicar uma técnica de Tolomei, por exemplo, uma técnica de Tolomei, eu preciso de quê? Máxima pressão no solo. Então, no momento do impacto, eu tenho que estar aqui. Então, esse aqui, se estiver na distância e se ele estivesse em KO, a técnica poderia ser um IPOM, por exemplo, poderia ser. Se essa técnica, eu estou falando da técnica do Tolomei, mas ele não está em KO, então não poderia ser IPOM. Por quê? Porque ele não estava em KO total. Tá? Agora, se uma técnica de Tolomei ligeiramente descoante, ela deixou de ser uma técnica de Tolomei. Então eu faço isso. Ou seja, eu finalizei a técnica com uma determinada pressão, mas a minha perna, por exemplo, estava movimentando no momento do impacto, não estava pressionando o solo. Isso é uma técnica de Tolomei. Quando a gente fala lá no Lazari, energia total do corpo é ligeiramente fraca. Ou seja, a energia, isso aí está baseada na pressão do solo dessa configuração, seria a técnica de Tolomei. Então, por exemplo, essa técnica aqui poderia ser, por exemplo, o Lazari. Vamos pensar que, para ela se transformar em bom, ele só precisaria estar em KO. Por exemplo, eu toco nele aqui, ok? Exemplo, eu toco nele, fiz isso. Minha técnica não foi suficientemente para ser um Ippon, mas então poderia ser Yoshipon. Ele estava em KO. A minha técnica não foi perfeita para ser o Ippon, mas poderia ser o Yoshipon, porque ele estava em KO total. Eu acho que está mais ou menos claro isso. Sensei Clóvis. Cara, realmente é bem difícil entender isso, e eu mesmo tenho algumas dúvidas com relação a isso. Por exemplo, com relação ao que está na regra. Eu vou criar agora mais uma polêmica aí. Por exemplo, o Kizamizuki não pode ser Ippon, correto? Mas se eu pegar o cara no Kyo total, ele não poderia ser Yoshi Ippon? Não, porque a regra não fala isso. Aí fala, foi bem não, claro. Mas o que é vazado? Não pode ser levado para Ippon? Se pegar em total, é o que a regra diz. Teoricamente, eu dou uma parada com a perna na frente, a mesma perna, eu vou aferir, pega o cara caindo. E o Oshipon, teoricamente, pela regra, tem um lado sim. Pela regra fala, só pode ser vazado, mas se for talvez você tenha razão. Talvez você tenha razão. Não sei se você estava, quando eu participei do campeonato, o Rodrigo pode falar, mas eu vou só falar. Quando eu participei de um campeonato, lá em Goiânia, em que um atleta estava ganhando todas as lutas de Maiguiri. Todas as lutas de Maiguiri. E eu e ele chegamos na final. Aí, ele era bom de Maiguiri de direito. Eu não sou canhoto. Aí eu fiz assim para ele. Imagine alguém que está ganhando tudo de Maiguiri e você faz isso. Aí, eu entrei Kizamizuki. Sensei Tanaka deu Ippon.
Mas pela regra não pode. Pela regra, mas o Sensei Cláudio levantou um negócio que eu fiquei em dúvida agora. Eu sei, mas está bem claro. Isso daí está no livro. Isso daí não é que nem aquela queda que diz. Não está dizendo que pode, não está dizendo que não pode. Isso daí está dizendo que não pode. Se for golpe com a perna da frente ou braço da frente, está escrito no livro. Só pode ser vazare. Kizami Geri, Kizami Zuki, está bem claro na regra. Só pode ser vazare. Se não tivesse no livro, mas está. Outra coisa também que eu acho muito importante o senhor deixar bem claro, que o senhor já falou, mas eu achei perfeito isso quando o senhor falou isso, e eu queria que o senhor deixasse bem claro para todos, é do snapback. Snapback não é ponto, em situação nenhuma, em que o total, porque eu já vi casos do cara dar o Ashbarai, derruba o outro no chão, e vai bonitão dar o golpe, só que dá um snapback total, ou seja, não há entrega total de energia. Então não pode ser Ippon. Só porque derrubou a Ippon, na regra está bem clara, teve snapback não é ponto. E na regra também está bem claro, qualquer golpe com a perna da frente, é tanto que o senhor acabou de explicar aí, por exemplo, em Kibadate, os dois pés estão no mesmo alinhamento. Então, como os dois pés estão no mesmo alinhamento, não pode ser Ippon, é só vazare. O senhor não falou isso? Porque caracteriza o golpe ser com o braço ou a perna da frente. É a mesma coisa. Está bem claro isso no livro. O livro fala que está certo nesse sentido aí. Eu falei que o que me colocou em dúvida, porque só me colocou em dúvida é uma coisa que nunca ocorreu, mas me deu dúvida também, porque se a técnica e que seria o Vazare poderia ser no Kyo total ser transformado em Ippon, quem sabe essa poderia ser, eu não sei, estou falando que não. Mas não pode, dizendo que não pode. No livro está dizendo. Vanderlei, deixa eu só falar uma coisa. Ó. Da mesma forma que você está dizendo isso aí, na regra é o seguinte: se tiver ligeiramente estuante, tiver não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, é vazare, ok? Porém, você pode elevar qualquer técnica que for vazare a Ippon. No livro está dizendo isso. Que qualquer técnica que for vazare pode ser elevada a Ippon. Então, se você, com o Moashi querido perto da frente, você pode, vazare, e se for um Yoshi total, igual você fez... Sensei Cláudio, ele realmente diz isso, mas ele diz que não pode ser Ippon. Se ele diz no outro ponto que não pode, é porque não pode, está claro lá. Lá está dizendo que Zuki com o braço da frente e Geri com a perna da frente não pode ser Ippon. Então, não está falando que não pode ser Ippon, não. Está dizendo que são somente vazare. É diferente. Eu posso falar? Vocês dois vão deixar eu falar? Não? Pode falar. Fala lá, Rodrigão. Tá bom, olha só. Ajuda aí, Rodrigo, pelo amor de Deus. Muito bem. Pessoal, tem um problema sério do Yoshi em si. O Yoshi é um tal do aliviar a regra para o atleta. Se tivesse puro um Vazare Ippon, o próprio Yoshi deixa subjetivo. Você fica nessa do, mas tá destoante, pode ser Ippon, mas é um destoante, vira fraco, vira Vazare. Então você faz uma avaliação contrária. Então eu acho que se a gente fica nessa, vai tudo que for Vazare, aí tudo que virou perna na frente pode ser ponto. A gente vai simplesmente ignorar uma regra que o Vanderlei até falou. Está escrito, proibido. Eu acho que tem que ser nesse sentido. A elevação do ponto é para um ponto regular de saindo a perna de trás, que fala do Vazare, que pode ser virado Ippon, que seria normalmente aplicado Ippon se não fosse Yoshi. Senão a gente fica nessa, acabando anulando um regulamento que acabou de ser dito. E aí o Yoshi vira o quê? Vira um artifício do atleta e do árbitro para elevação de pontuação toda hora. E não pensando em ponto completo, que é o nosso objetivo, o atleta ter condições de fazer um ponto puro, sem elevação, sem artimanha para elevar o ponto. Entendeu? Não, concordo plenamente. Rodrigo, eu vou bater essa questão só para todo mundo ver como é complexo mesmo, não é tão fácil de a gente estar sempre sabendo de tudo, e sempre aparece uma novidade,
E é exatamente isso que é gostoso aqui no nosso estudo, que a gente vai crescendo junto. Realmente é complicada essa questão aí. Mas boa e boa, Vanderlei. Concordo contigo em parte. Em parte. Eu levei uma vez com 16 anos, 17 anos, um Ashibarai com a perna da frente, e eu acordei no dia seguinte, como eu acho que o cara me deu com a perna da frente. Então, eu garanto a você, machuca mesmo, derruba mesmo. Se pegar, cai. Não tem essa conversa, não. Quizames do que? Se o cara entrar e escorar ele com o Kizame, o bicho desce. Até hoje eu não entendi essa regra, para falar a verdade. Mas eu não quero mudar a regra, não. Vamos lá. Toca o barco aí, Sensei. Querer mudar a gente quer, mas ainda não tá. Só WTKF. Eu concordo plenamente aí com o Sensei Rodrigo e que a gente tem que seguir a regra. Mas, eventualmente, surge algumas dúvidas mesmo, igual o Sensei Clóvis comentou, que quando a regra é assim, o que não é proibido é permitido, né? Em qualquer lei. Né? O que não é proibido é permitido. Né? E quando você fala que quando você pode falar Yoshi, uma coisa que era o azar, você pode elevar e bom, você usou um termo bom, Rodrigo, que ajuda, que seriam as técnicas regulares. Né? As regulares, que poderiam ser o azar e aí elevar e bom, que eu gostei do vocabulário que você usou, que eu acho que resume. Técnicas regulares, aí poderia até ser colocado ali naquele ponto assim. Né? Mas, eventualmente, a gente está no livro coisas que a gente pode também pode interpretar que foi falha em não detalhar muito bem. Por exemplo, você não pode ter... a gente fala aqui que você tem que fazer pressão no solo, sempre, não fala? Sempre tem que fazer pressão no solo? Em todas as técnicas? Mas o Maitobigueiro pode. E você não está no solo. Maitobigueiro pode, Yoko Tobigueiro pode fazer ponto, Maitobigueiro pode fazer ponto. Tem a regra para fazer ponto nela. Tem que estar em movimento ascendente, mas não dá. Então ali fala que toda técnica para fazer, você tem que fazer máxima pressão no solo. Então, a hora que você fala Maitobigueiro, não pode, porque não falou lá. Então essas coisas tem que ser dá uma certa dúvida por causa disso, ou seja, uma coisa fala, mas ali não é completo, que vai completar lá na frente. Né? Sensei Peraí, eu concordo, Sensei Vanderlei, Sensei Rodrigo, que seguir a regra é importante, mas a gente discutir algumas coisas assim é benéfico para a gente também. Tá bom? Sensei Roberto, aquilo que eu conversei agora, que o senhor falou e que eu pedi que o senhor enfatizasse, né? Inclusive surgiu agora a pergunta aí no chat. Como o senhor falou, Niguê, não quero saber se está em Kyoto total, eu não quero saber se foi Niguê, não pode ser ponto. Snapback, a mesma coisa. Não quero saber se está em Kyoto total, não quero saber. Snapback, Niguê, está na regra que não pode ser ponto? Não pode, é como o Rodrigo falou. Quando a gente diz foi quase, é uma outra situação que não esteja na regra dizendo não pode. Tudo aquilo que está na regra dizendo não pode levar para Yoshi. Yoshi é uma possibilidade, desde que no livro não tenha dizendo isso não pode. Então, snapback está no livro, não pode. Niguê está no livro, não pode. Então, não pode fazer um Yoshi com Niguê. Não pode fazer um Yoshi com snapback. O senhor concorda? Perfeito. Acho que você está dando ênfase numa coisa que às vezes acontece e é aquilo que o Rodrigo falou, que é sempre Yoshi, sempre é meio que facilitar para o atleta, facilitar para o árbitro. O árbitro não tem dúvida, Yoshi Vazari, Yoshi Pon, enfim. Realmente, o critério é as técnicas para Yoshi Pon. Um golpe seria considerado Azari, Kyo total, físico mental e Yoshi Pon. Uma técnica que não seria mais distante do que não é mais só ligeiramente distante,
tipo, uma distância sei lá, alguma coisa que está ali na regra do Vasari. Sensei, só lembrando aí, você falou de distância, que uma distância ligeiramente destoante só para perto, né? Porque se for para longe, não pode ser pontuado também. É bom lembrar isso aí, porque mesmo que seja um quilômetro total, mas se estiver além da distância, aí não pode, né? Perfeito, você lembrou que nós já tínhamos falado, mas é importante dar ênfase. Pode falar, Rodrigo. É só facilitando o entendimento da arbitragem, que eu sei que muitos vão pegar esse vídeo e assistir depois, e aí vão estudar também no livro. Muitos não têm tanta experiência, de repente. Só para ajudar o sensei nessa compreensão, só complementando, na questão do Ippon, do Yoshi, é uma técnica que poderia realmente, numa situação normal de Ippon, com distância, tempo e todo o meu asa, seria Ippon regular. Igual a gente falou da técnica de Kizami ser aplicada talvez Yoshi Ippon. Então ela não seria regularmente aplicada Ippon, mesmo que se fosse completo pela regra. Concordo com o sensei Clóvis, que ela é uma técnica que pode derrubar alguém no MMA, no próprio defesa pessoal, no próprio karatê, no treino de comitê. Porém, no regulamento fala que não pode. Então, assim, a regra saindo de trás, golpe de trás, regularmente seria o Ippon. Aí ela foi destoante numa situação de Vasari. Porém, o tempo muito bom, ela seria Ippon. Yoshi Ippon, no caso. Então, nesse sentido do Yoshi, ele levaria-se por conta dela, normalmente, se ela fosse em situação normal, Ippon. Aí, no caso do Vasari, não. O Vasari já tem vários outros Kizami, vários outros critérios que pode ser Yoshi Vasari. E isso, no meu entender, que aí fica mais fácil das pessoas entenderem por onde que aplica Yoshi, né? Passou. Perfeito. Acho que dá uma... Como o Rodrigo falou a respeito da regra, mas se nós seguimos tanto a regra à risca, a gente não pode pontuar com Kizami no peito. Kizami no peito não é efetivo. Então nós temos também que ter algumas coisas, usar o bom senso. Ter uma coisa, dependendo do tempo, como for, a gente também não pode tirar o mérito do atleta que conseguiu. Eu vejo que, às vezes, a regra é tão rígida que acaba tirando um pouco do brilho. Então, assim, como nós estamos abertos, foi colocado, não estou falando para agora, para mudar, mas eu acredito que tem que ser revisto, porque é um ponto muito importante. É um ponto que vale a pena ser analisado. Como que um Kizami não pode fazer um Ippon? Dependendo do tempo, não precisa nem de elevação. Não precisa de Yoshi. Concordo, Sensei, plenamente. Então, assim, eu acredito que algumas coisas nós precisamos pegar o que acontece no usual e tentar colocar no livro, para não ficar aquela coisa assim, não, tá escrito, é assim. Mas quando vai ver, na verdade, quando acontece, a regra acaba prendendo muita competição de muitos Ippons. Mas por quê? Porque vai seguir na regra. E isso, assim, às vezes, frustra bastante os atletas. Porque você faz, mas acaba você ficando naquela, não pode. Então, assim, é um ponto de vista meu, como atleta também, né? A gente tem que tentar ter uma coisa para abrilhantar o evento. Não é que qualquer coisa vai ser Ippon, não é que qualquer coisa vai ser Vasari. Não. Mas se o tempo estiver bom, a técnica estiver correta, um Kizami Mawashi, igual o Sensei Clóvis falou, é a coisa mais linda que se tem. E se pegar em Kyo, quem que fica em pé? Tá? E acaba que, pelo fato de não ser valorizado, muita gente deixou de usar. Por que eu vou me desgastar com o Kizami Mawashi se só vale Vasari? E eu estou buscando Ippon, né? Então, concordo plenamente. Só que isso aí, infelizmente, a gente tem que levar para uma topografia, um patamar mais alto, né, numa reunião lá junto à WTKF, para ver se alguém muda isso aí, né? Ou por que não, né? Porque até hoje eu não consegui. Infelizmente,
A gente tem que Sensei ter... Clóvis, tu falou tudo agora. Além, Sensei, Vê além, se muda, Sensei, porque de enquanto não ser mudar, o não Kizami pode. Mawashi em Koshi, né? Que eu acho que ainda é um agravante. Poderia estar também discutindo sobre isso. Aproveitar a oportunidade de falar com o Koshi. O Kizami Mawashi com o Koshi é muito forte, grave no rosto de um atleta, né? Agora, peito do pé, como geralmente acontece, sim, e bom com certeza. Sensei Clóvis, o senhor falou muito bem falado. Pode falar com a WTKF e mudar, mas enquanto não mudar, compreendo o que o Sensei Tiago falou, até porque ele é um atleta muito experiente, um atleta que todos nós sabemos da competência dele enquanto atleta, de todos, o quanto ele competiu e mostrou realmente uma competição bonita, né? Mas concordo com o senhor, Sensei Clóvis. Levar para a WTKF para mudar é uma coisa. Agora, a gente adotar sem ter mudado, aí não. Porque Não, isso tem aí uma não coisa tem a muito menor chance. importante. Inclusive, gente, ó, só Pode para ser que completar, Zambaia... Sensei. Só terminando aqui, bem rapidinho. Desculpa eu estar falando demais, mas algumas coisas a gente tem que colocar também, né? É que é o seguinte, não adianta a gente treinar nossos árbitros. Isso aí, Sensei, quem colocou isso na minha cabeça foi um sensei que deu um curso de arbitragem que primeiro me classificou para árbitro, para campeonato, árbitro nacional, foi Sensei Zé Humberto. Quando eu me classifiquei árbitro classe A nacional, foi com o Sensei Zé Humberto lá em Natal. E ele falou uma coisa lá no curso que eu nunca esqueci, que é assim, quando nós preparamos os nossos atletas para concorrer nacionalmente de um jeito e eles vão concorrer lá fora de outro jeito, eles estão em desvantagem. Isso daí foi as palavras dele lá em Natal, no curso de arbitragem que ele deu, que eu participei. Então, o que adianta a gente dizer, não, vamos adotar aqui que o Kizami Mawashi é Ippon, foi bonito, Koshi, foi perfeito, o tempo, aí o atleta é treinado desse jeito e ele chega lá fora e é Vazari. A gente tem que treinar os nossos atletas para ele competir aqui no Brasil com o mesmo nível que ele vai competir lá fora, para ele ganhar lá fora como ele ganha aqui. A arbitragem não pode ser diferente por isso. Por isso que a gente tem que procurar arbitrar a nível internacional, para a gente chegar lá fora e competir em nível de igualdade com os outros. Senão o atleta se acostuma com alguns vícios de diferenças aqui, e quando chegar lá fora ele vai estar em desvantagem. Posso falar rapidinho, só para eu sugiro, aqui nós temos diretoria presente, eu sugiro fazer um documento oficial da CKTB, com as sugestões dos estados, com as mudanças para o próximo ano. Porque nós temos os próximos mundiais e tem a Assembleia Geral esse ano no Brasil. Então eu sugiro que seja feito. Por exemplo, os Emirados Árabes já mandei, assim que acabou o europeu, várias sugestões de mudança, representando lá os Emirados na época. Então, acredito que seria muito válido pegar todas essas informações de atletas, por exemplo, como o Thiago, de excelente nível, e outros tantos professores aí que observaram deficiências na regra para uma mudança, para um possível e esperado livro de regras da WTKF que não existe ainda, ser adotado na próximo evento e próximas tiragens do livro aí. Rodrigo, muito bom colocado, desculpa eu falar de novo, mas a CKTB enviou para todas as federações um pedido de sugestões, porque a WTKF nos pediu essas sugestões. E no Brasil nós tivemos sugestões apenas de Sensei José Humberto, de Sensei Clóvis, de Ronaldier e daqui do Rio Grande do Norte, mas nenhum estado se posicionou. E essas colocações foram levadas, sim, para a WTKF. Inclusive, algumas foram levadas em consideração, como o caso do Embuzem. Entendeu? Então, já foi feito isso no Brasil, na época você não estava no Brasil, e, infelizmente, só Sensei José Humberto, Sensei Clóvis, Sensei Ronaldier e o Rio Grande do Norte enviaram, mas nenhum estado enviou essas observações. Só para tornar ciente. Eu acho que essa oportunidade que a gente está tendo desses encontros vai fazer com que todos participem, viu, Vanderlei? Eu acho que a gente é hora, realmente, que o Sensei Rodrigo comentou, e você, enfim, de nós agora refazermos as ideias para que a gente possa
selecionar o que é importante e apresentar novamente. Eu acho que agora é a hora, porque pela primeira vez a gente está tendo esse encontro, vários encontros, aí surgem as dúvidas, surgem as vontades, né? Eu tive vontade, igual agora desse exame valer, porque eu fui um dos que fui beneficiado com essa ideia. Igual eu expliquei. Foi uma oportunidade muito importante para mim, particularmente. Então, uma oportunidade. Eu me abri, o cara entrou em que eu total para mim, porque ele iniciou a técnica e eu antecipei com o exame e realmente se aceita lá que deu um ponto por isso. Agora, não pode mudar a regra? Não queremos regras particulares, não. Se a regra tem o que vale aqui, principalmente que o evento, os nossos eventos tipo nacional, são seletivos para o Mundial. Então, o Paulo Igor fez uma pergunta, eu gostaria que o Vanderlei respondesse. O Ura, que exame no peito, o Paulo Igor, só vale para criança. Eu não sei se isso vale no Mundial de criança. O Vanderlei. Essa era a minha dúvida, porque o Vanderlei falou, né, até de que a gente treina o nosso atleta de um jeito, chega no Mundial vai fazer de outro, aí fica essa dúvida, se no Mundial vai valer para as crianças também, ou para as crianças não, né, até no Mundial, a competição no Mundial, se eu não me engano, é a partir de 12, 13 anos, se 12, 13 anos vai valer também que exame no peito, ou não, e se o Uramawashi vale com a sola do pé também no Campeonato Mundial. 12 e 13 não tem comitê no Mundial. Só a partir de 14, 15 preta. E 14, 15 preta, se não me engano, em mundiais vale Jodan. Normal. Vale Jodan. O que poderia também é outra coisa para o outro ano mudar aqui no Brasil. Porque precisa treinar o pessoal para Jodan lá fora. Porque acaba que a gente está tendo dois pesos aí, porque a gente fala que uma coisa a gente não pode alterar, porque vai chegar no Campeonato Mundial, a gente vai fazer diferente, e outras coisas a gente altera. E fica meio confuso, né, de entender. Concordo plenamente. Concordo também. Eu acho que o que nós estamos falando é exatamente casando as regras, né? Nacional e mundial. Então, teria que ser válido, igual a regra do mundial. Mas tudo bem. Isso aí, eu acho que é importante fazer isso. Tem que ser igual. Né? Deveria ser. Agora, você segura o Oasco, a solo do pé, O Uramawashi, a solo do pé, a regra, nas particularidades, ele vale nesse nacional. Não só no nacional, né? No mundial também vale o solo do pé. Então, também vale. Essa regra é igual. Tá igual, Paulo Igor. Tá bom? Quantos minutos faltam? Sensei, obrigado. Pessoal, eu acho que rendeu bastante. A gente não adianta querer fazer tudo hoje. Né? Desculpa, só finalizar. É porque também tem as questões eu não sei se entrou essa discussão da questão do ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, em relação ao lesão, essas coisas, em relação ao rosto, ao Jodan. Porque aqui não vale, porque foi mudado, aqui não vale o rosto. Né? Uma vez teve essa discussão, né, levando em consideração que as categorias abaixo, os meninos abaixo de 18 anos, para proteger a integridade física do rosto dessas crianças e adolescentes, entendeu? Então, um dos pontos foi para preservar, não quer dizer que é proibido o menino de se machucar, mas a gente, com uma forma de preservação no Brasil, fez essa adaptação. Agora, eu não vou ser bem sincero, eu não sei na questão do mundial, vai depender do país, se vai depender da legislação de cada país. A intenção é preservar, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, aquela criança ou adolescente. Entendeu? Eu vejo por esse lado também. Pessoal, então, referente a isso, eu acho que